Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para trabalhar um pouquinho desse conteúdo lindo, maravilhoso e apaixonante que é a citologia, tá? E hoje o intuito da aula é a gente falar um pouquinho sobre os ribossomos. Essas que são as estruturas que estão presentes, assim como os ácidos nucleicos, em todos os tipos celulares, visto que para que seja considerado uma célula, né, a gente tem algumas características em comum, e uma delas é o processo da síntese proteica. Então, lembrando que a síntese proteica, ela é uma responsabilidade dessas estruturas. E por que eu estou falando de estrutura? Porque tem alguns autores que não querem considerar os ribossomos como organelas. Eles falam em estruturas mesmo. Lembrem, porque eles, sim, como citoesqueleto, não são estruturas membranosas, não são organelas. Esse é um termo que normalmente está associado a uma estrutura membranosa, organela. Mitocôndria, retículo, núcleo e assim por diante, tá? Mas nos livros de uma maneira geral, até vejam aqui, está escrito como organela. Só para chamar a atenção, para que se um dia vocês lerem a respeito, né, para não pensem assim, não sabia, né? Sei, só que é uma divergência que tem no mercado aí, digamos assim, tá? Bem, os ribossomos, eles são estruturas, então, não membranosas, presentes em todos os tipos celulares, procariontes ou eucariontes. Eles são estruturas que têm em torno de 20 a 30 nanômetros de diâmetro. E durante um bom tempo acreditava-se que eles eram peças únicas, arredondadas. Mas com o advento da microscopia, principalmente em relação à resolução, à capacidade de resolução ou poder de resolução dos microscópios, se observou que os ribossomos eram formados por duas subunidades. Ok? O número de ribossomos, ele varia de organismo para organismo, de acordo, obviamente, com a necessidade metabólica. Uma bactéria como a Escherichia coli tem em torno de 20 mil ribossomos no seu citoplasma, que corresponde a 25% do seu peso seco. Já quando a gente pensa em células de mamíferos, nós temos até 10 milhões de ribossomos. Aí a gente poderia pensar, nossa, tanto, mas não esqueçam que os mamíferos, né, são células eucariontes, às vezes têm 10 vezes mais tamanho, né, do que as células de uma Escherichia, tá? Então, aqui a gente vê proporção também em relação ao tamanho dessas células e a capacidade de metabolismo que elas possuem, tá? Bem, outra coisa importante que a gente saiba, da onde então vêm essas estruturas, essas organelas tão importantes para a célula, que inclusive são características de qualquer grupo celular. Os ribossomos, eles são produzidos a partir do DNA. Não importa se o DNA que está dentro do núcleo ou fora do núcleo, tá, gente? DNA. Então, lá no DNA, existem regiões que são conhecidas como as regiões SAT ou NOR. No nosso caso, nos núcleos eucariontes, todo o pedaço do DNA, e nós temos várias dessas regiões em vários pontos dos nossos DNA, eles se organizam num único local, dando origem ao que a gente chama como nucleolo, tá? Então, o nucleolo, esse SAT também, ou NOR, na região organizadora de nucleolo. E aqui estão todos os genes das proteínas envolvidas na produção dos ribossomos. Sim, os ribossomos são formados por proteínas, tá? Mas além das proteínas ribossomais, aqui também se concentram e vai ocorrer a transcrição dos chamados RNA ribossomais, tá? Então, os ribossomos são uma associação de RNA e de proteínas ribossomais. Essas duas coisas, esses dois tipos de moléculas se associam ainda no interior nuclear e depois, né, formam duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E essas subunidades é que vão ser exteriorizadas do núcleo em direção ao citoplasma. Dentre os ribossomos pertencentes aos procariontes e eucariontes, existe uma diferença. A produção é a mesma, né? Então, sempre vai ter
RNA mensageiro e vai ter proteínas. Entretanto, nós vamos observar diferença no tamanho. O ribossomo dos eucariontes é sempre maior do que o ribossomo dos procariontes. Os ribossomos dos eucariontes, eles têm o que a gente chama de 80S. Esse S, a letra S vem de Svedberg e indica o tamanho da molécula e se relaciona literalmente com um coeficiente de sedimentação que é utilizado nas centrífugas lá durante o processo que a gente falou no primeiro dia de aula, que é o que a gente chama de fracionamento celular. Lembram disso? Tá? Já as nossas amiguinhas bactérias apresentam ribossomos que apresentam um S de 60. Tá? Embora nós tenhamos ribossomos de 80S, notem que as subunidades, a maior e a menor, né, apresentam sozinhas uma divergência em relação a esse coeficiente de sedimentação. Tá? Mas cada uma delas, a maior, se une a RNAs do tipo 5S, 28S, 5.85S, tá? Que também significam, obviamente, as capacidades de sedimentação, e já a nossa subunidade menor se associa a proteínas e RNA mensageiros que a gente chama de 18S. São 40 tipos diferentes de proteínas se associando aos RNAs das grandes subunidades e em torno de 33 proteínas se associando para a formação da subunidade menor, tá? O que a gente nota especificamente? Uma vez sendo compostas, essas subunidades, elas tendem lá no citoplasma se associarem. Quando você tem a associação dessas duas subunidades, elas se associam exatamente como se fossem uma conchinha, né? Formada pelas duas mãos. Então, elas têm sítios de ligação muito próximos, tá? Sendo que a subunidade menor, ela está associada à capacidade de se ligar ao RNA mensageiro. Lembrando que o RNA mensageiro é uma transcrição do que está lá no DNA, é como se fosse a receita que sai do livro de receita para a cozinha, né? E essa receita, ela vai ser lida. Nós temos essa ligação, então, da subunidade menor com o RNA mensageiro e a subunidade maior, ela é responsável por ter sítios de ligação com o RNA transportador. Na verdade, é como se fosse uma garagem para o RNA transportador, tá? E também é onde vai ocorrer especificamente a própria produção da proteína, né? Visto que essa subunidade maior, ela tem essa função enzimática de catalisar as ligações peptídicas para que aconteça a produção da proteína. Tá? Os ribossomos, eles são encontrados nas nossas células nos mais variados espaços. Eles podem estar livres no citoplasma, tá? Como esses pontinhos que a gente vê. Ainda no citoplasma, eles podem formar o que a gente chama de polissomos. O que seriam os polissomos? Os polissomos seriam essa associação do RNA mensageiro com os ribossomos. Então, quando eles estão ligados ao RNA mensageiro, quer dizer que eles já vão começar a fazer a leitura dessa receita, tá? Nós vamos observar, então, uma estrutura que a gente chama de polissomos, certo? Além do citoplasma, nós encontramos também ribossomos associados ao retículo endoplasmático, a membrana do retículo formando o que a gente conhece como retículo endoplasmático rugoso, tá? E em organelas, como as mitocôndrias. Lembram? As mitocôndrias também possuem a sua maquinaria de produção de proteínas, então, obviamente, terão que ter ribossomos. Em células vegetais, eles também estão presentes nos cloroplastos. Nós não temos, no caso, né? Então, nós é só nesses 3 grupos aqui, de forma livre ou formando polissomos no citoplasma, no retículo endoplasmático rugoso e nas mitocôndrias, tá? O que a gente vai observar? Aqui está mostrando para vocês o que é um polissomo ou um polirribossomo, né? Então, essa associação do ribossomo com o RNA mensageiro.
Bem, quando a gente pensa especificamente na formação dos polirribossomos, e aqui a gente consegue visualizar também, né, a grande função, né, exercida pelos ribossomos, que é a produção das proteínas. Então, os ribossomos, eles vão deslizando sobre a fita de RNA mensageiro, e à medida que eles deslizam, é como se eles estivessem lendo, então, os códigos, né, ou os códons, que são trincas de nucleotídeos, né, e assim eles conseguem estabelecer qual é o aminoácido que eles precisam juntar para que ocorra a formação da proteína. Tá? Lembrando o seguinte, se eu tenho especificamente lugares diferentes onde eu tenho ribossomos, é interessante que vocês se questionassem, tá, mas as proteínas são produzidas da mesma maneira? São as mesmas proteínas? E eu vou dizer para vocês, sim, são produzidas da mesma maneira, mas não são as mesmas proteínas. Gente, isso é muito importante. Tá? Muito importante mesmo para que a gente consiga entender. Os ribossomos que estão no citoplasma vão produzir proteínas que serão proteínas de uso citoplasmático, tá? Podem ser proteínas que vão entrar nas mitocôndrias, a gente falou das mitocôndrias em outro vídeo, por exemplo, as proteínas mitocondriais, elas são produzidas por polissomos. Então, depois de elas serem produzidas, elas vão ir para a mitocôndria, ou vão ir para o núcleo, ou vão fazer parte de uma vesícula, tá? E já as proteínas que são produzidas dentro da mitocôndria, como aquelas que a gente falou lá, ficam lá. Agora, aquelas que são produzidas por ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso, ou elas farão parte das membranas do retículo, do complexo de alguma vesícula, ou da própria membrana plasmática, tá? Ou elas terão uma função extracelular, como é o caso dos hormônios. Os hormônios, eles são produzidos por ribossomos associados ao retículo endoplasmático, tá? Então, naquele vídeo do Inner of Cell lá, tá? Quem não viu, eu sugiro que veja, tem um vídeo onde eu comento um pouquinho dele. É um vídeo que foi produzido por Harvard, pela Universidade de Harvard, muito bonito. E eu fiz um vídeo com um pouco de comentário, dá para ver isso, tá? E daqui a pouco eu já vou mostrar um outro vídeo para ver isso também para vocês, tá? Então, essa questão é muito importante que vocês entendam, que dependendo para onde ou qual é a função da proteína que vai ser produzida a partir da leitura do RNA mensageiro pelo ribossomo, nós vamos ter um local onde esse ribossomo vai estar, tá? Como é que o ribossomo sabe aonde que ele vai ficar? Porque só uma coisa importantíssima também. Os ribossomos, eles entram e saem do retículo, da parede da membrana do retículo, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele pode não ser sempre rugoso. Em alguns momentos ele pode estar liso, porque não tem ribossomos aderido nele. Tá? Pode, tá? Pode ser isso. Ou pode ser uma parte do liso e a célula enfiar um monte de ribossomos e ele ficar rugoso? Sim, porque o termo rugoso, na verdade, é um termo, inclusive, em desuso, né? A gente acaba usando algumas fotos antigas aí, mas o termo correto para essa organela é retículo endoplasmático granular, ou seja, quando ele tem grânulo, né, que são os ribossomos, ele é assim chamado. Bem, o que eu quero dizer com isso? Como é que um ribossomo vai saber se ele vai ter que ficar no citoplasma ou se ele vai ter que ir lá para o retículo? Obviamente, é importante que vocês saibam que ao sair do núcleo, esse RNA mensageiro tem uma sequência que é uma sequência sinalizadora, é uma sequência de endereçamento proteico, tá? Então, a primeira coisa geralmente fica na região inicial de leitura do ribossomo, ela vai dizer para o ribossomo aonde ele tem que ir. Tá? Então, eu sou uma proteína de núcleo, então ele vai ter que ficar no citoplasma. Eu sou uma proteína que tenho que ser exteriorizada, então ele vai lá e se liga no retículo endoplasmático, ok? Então, sempre nessa receita, nesse RNA mensageiro, existem alguns sítios, alguns nucleotídeos que formam códons de endereçamento proteico,
tá, gente? É só para que vocês entendam isso, tá? Então, olha lá. Como é que funciona essa síntese de proteínas utilizando os ribossomos, tá? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês algumas características importantes. Depois a gente vai ver um videozinho que eu acho que facilita para que vocês entendam aí, tá? Gente, eu peço desculpa, mas infelizmente eu tô em casa, vocês sabem disso, por causa dessa questão da suspensão das aulas presenciais. E tem pessoas dentro da minha casa e fora da minha casa, e eu não consigo, né, às vezes trabalhar com esse som a mais, esse som externo aí, tá? Então, vou tentar aqui falar o mais próximo do microfone para o microfone não pegar outras coisas. Então, em relação à função dos ribossomos, o que eu preciso falar é o seguinte, tá? Lembram que a gente tem duas subunidades, uma que vai se ligar ao RNA mensageiro e a outra subunidade, tá? Nessa grande subunidade, nós temos 3 sítios de ligação para o RNA transportador. Esses sítios, eles são conhecidos como sítios A, sítios P e sítio E. Não entendi, professora. Só um pouquinho que eu já vou mostrar para vocês. Aqui estão, então, uma figura representativa, né, dos ribossomos associados ao RNA mensageiro, onde nós temos a sequência de códons, que são associados a que a gente chamaria de receita da proteína, né? E aqui o RNA ligando à subunidade menor, e na subunidade maior esses 3 sítios de ligação, o sítio A, o sítio P e o sítio E. O sítio A, ele indica a entrada onde os aminoácidos vão entrar no nosso ribossomo. O sítio P é o sítio que ele é de peptidase, que é onde vai ter a catalisação da ligação peptídica, ou seja, aonde vai acontecer a ligação entre os aminoácidos. E o sítio E é de exit, é o ponto de saída dos RNAs transportadores do ribossomo. Bem, RNA transportador, o que é isso, né? Vamos lembrar um pouquinho, gente, isso é um conteúdo que vem mais para frente, que vocês estudam melhor em genética. Mas para que aconteça a síntese proteica, nós precisamos primeiro de 3 componentes. A receita, que é o RNA mensageiro, o leitor, que é o ribossomo, com as 2 subunidades, e o RNA transportador, que é aquele quem traz os aminoácidos, quem traz os ingredientes para que essa receita possa ser feita, né? Então, aqui nós teríamos o RNA transportador, ele tem um sítio de ligação, que é o anticódon, né? Com o RNA mensageiro, e ele que traz cada um dos aminoácidos, tá? Então, para que a gente inicie um processo de síntese proteica, a primeira coisa que vai acontecer tá? Nós temos aqui um RNA mensageiro. Nele, nós temos uma sequência introdutória, que geralmente é sinalizadora, e uma sequência codificadora, que é a sequência que é especificamente para a proteína. Logo que ele sai, a subunidade menor, que já contém o início de toda a proteína nos eucariontes, que é uma metionina, vai se ligar a essa sequência, subunidade menor. Assim que isso acontece, ela vai começar a deslizar até encontrar esse ponto, que é o ponto de início da proteína, tá? Assim que isso acontecer, ela atrai, então, a segunda parte do ribossomo, que é a subunidade maior. Tá? Assim que isso acontece, nós vamos observar que esse RNA transportador com a metionina, ele se posiciona no sítio P, e o sítio A, que condiz ao próximo códon, ele fica aberto para a entrada de um outro RNA ou de um outro RNA transportador com o seu aminoácido correspondente. Caso esse seja o aminoácido condizente com a receita, ele permanece aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai começar a ver esse deslizar de todo o ribossomo para frente do RNA mensageiro. E aquele, entrou aqui, tá? Se é exatamente o aminoácido que deveria ser, vai ocorrer então uma ligação, né, entre aquele aminoácido que está contido no RNA transportador no sítio P com esse que está contido no sítio A.
Assim que essa ligação acontecer, estabelecendo isso, nós vamos ver o movimento, então, do ribossomo para frente. Isso vai fazer o quê? Com que esse RNA transportador passe do sítio P para o sítio E, e aí ele saia, como a gente está observando aqui, tá? O que estava no sítio A vai para o sítio P, e o sítio A fica novamente aberto para a entrada de um outro RNA transportador contendo um outro aminoácido. Se houver a condizência, né, entre o códon e anticódon, esse que está aqui vai fazer a ligação de novo e vai continuar esse mesmo processo. Aos poucos, então, a ligação peptídica acontecendo, você vai vendo aos poucos esse ribossomo percorrendo todo o RNA mensageiro e a partir desse percorrer, ele vai dando origem, então, à proteína propriamente dita, tá? Bem, durante a leitura, vários ribossomos podem fazer a leitura de um único RNA mensageiro, tá? Isso depende da necessidade celular para aquela proteína específica. Então, vou mostrar um videozinho para deixar um pouquinho mais claro isso para vocês. No vídeo, a gente vai visualizar todos esses eventos que estão marcados nesse slide aqui, tá? Desde o processo de saída do nosso RNA, que vai ser, então, capturado pelos ribossomos, com as duas subunidades, cada uma com a sua função de ligar aqui o RNA mensageiro e aqui permitir o processo de produção, né, elongação da proteína, certo, gente? Então, em seguida, eu já mostro o vídeo para vocês.